Enquanto os bolsonaristas ficam no mundo da fantasia, criando teorias conspiratórias para alimentar a imaginação pueril que eles possuem, né, fazendo associações de Lula com a agência de marketing digital Mind8 para falar que é tudo uma grande conspiração da esquerda, o mundo real bate a porta deles. Porque aquela pesquisa que saiu sobre a candidatura do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, correndo o risco dele não ir ao segundo turno, ligou o sinal de alerta no PL, provocando pânico no partido. Tem gente dentro do partido que defende a candidatura do Eduardo Pazuello no lugar do Ramagem, que foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. Ou seja, se o PL tirar o Ramagem e colocar o Pazuello, vai ser uma derrota para o Bolsonaro, uma clara demonstração de fraqueza. Mas na sua opinião, se Pazuello sair como candidato, é uma derrota do Bolsonaro? Ramagem tem mais ou menos chances de ir ao segundo turno do que o Pazuello? Se você quer a derrota deles, deixa o like e se inscreva no canal. A pesquisa que eu estou falando, nós até comentamos aqui no canal, foi da Atlas Intel. E essa pesquisa acabou com a fantasia bolsonarista sobre o Alexandre Ramagem. Porque havia até um certo otimismo com essa candidatura, mas foi por água abaixo. E é muito bom dar esses choques de realidade no bolsonarismo, que estão preocupados com teorias conspiratórias envolvendo agências de marketing. Mas quando o mundo real bate a porta do bolsonarismo e eles percebem que não adianta ficar rezando para pneu, o desespero toma conta. Porque essa pesquisa da Atlas Intel mostrou o Eduardo Paes com 36%. Todo mundo sabia que o Dudu Ostentação, o atual prefeito do Rio de Janeiro, é o grande favorito nessa disputa. O que não era esperado, ou era e foi confirmado, né, o que aumenta ainda mais o temor, foi o Alexandre Ramagem com 19% dos votos. Empatado com o Tarcísio Mota do PSOL com 18%. Essas pesquisas elas são importantes porque é a partir dessas pesquisas de início do ano que todos os planejamentos são consolidados. E o candidato do Bolsonaro corre um sério risco de ficar fora do segundo turno. Porque existe uma desconfiança com relação ao nome do Ramagem. Isso existe. Os bolsonaristas acham que ele é um nome fraco, que ele não tem condições de enfrentar o Eduardo Paes, e todos os temores com relação a ele não ir ao segundo turno começam a se consolidar. Porque não foi somente essa pesquisa do Atlas Intel que despertou o pânico no PL. Porque pesquisas internas encomendadas pelo partido também mostram que ele está empacado. Por isso que internamente defendem a candidatura do Eduardo Pazuello. O Pazuzu! Sim, o Pazuzu, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, que não conseguiu levar oxigênio para Manaus, que transformou as enfermarias de Manaus em verdadeiras câmaras de asfixia durante o período da pandemia. Mas no PL, o Pazuello é defendido porque pelo fato dele ter sido ministro do Bolsonaro, ele seria mais conhecido. Olha só o medo que o partido está nesse momento. E sabem quem defende a candidatura do Eduardo Pazuello? O Walter Braga Neto, que era o favorito dentro do PL para disputar essa prefeitura agora em 2024. É simplesmente patético. E essa informação do PL, que olha para o Pazuello, foi dada pelo Ricardo Noblat, do Metrópolis. O que a gente vê é que o otimismo acabou. Acabou o otimismo. Porque havia ali até uma certa esperança que foi trazida pelo Lauro Jardim, do Globo, que elas falam, olha, essa esperança do PL é absurda. É mais ridículo do que aquele vídeo do rapaz falando da Choquei lacrando vidas, associando o Lula à agência de marketing, a Mind8, com a Choquei ou com o caso da menina do Whindersson Nunes. Mas eles adoram teorias conspiratórias, né? Os caras rezavam pra pneu. Enfim. Havia um otimismo absurdo com Ramagem, porque o PL fez pesquisas encomendadas pelo próprio partido, que mostravam que no interior do Rio de Janeiro, os prefeitos que estavam disputando a reeleição, eles tinham mais votos, mais potencial de votos do que o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. O que indicaria um desgaste do Eduardo Paes, o que poderia motivar e impulsionar uma candidatura do Ramagem. É uma associação assim muito forçada, mas muito forçada. É mais forçado que você falar que eu tenho cabelo branco, e eu não tenho cabelo branco, isso aqui são mechas, espalhadas pela minha cabeça. Os caras, eles... Essa cidade é vizinha dessa, mas não o que acontece aqui necessariamente vai acontecer aqui. E o otimismo acabou. Os caras falaram, não dá, esse cara não vai virar pra frente, vai ser uma derrota. Porque o que aconteceu?
O Bolsonaro e o PL sofreram uma grande derrota quando o Walter Braga Neto foi cassado em setembro, outubro, pelo TSE. Isso aqui é um registro, tá, de água. Eu tento tampar com a minha cabeça. O Walter Braga Neto ele foi cassado pela participação, junto com o Bolsonaro, naqueles atos do 7 de setembro. A cassação do Bolsonaro já era sabida que iria acontecer. Não era esperada a cassação do Braga Neto. O Braga Neto, ele era o favorito do Valdemar Costa Neto para sair como candidato no Rio de Janeiro. Porque ele teve atuação lá naquela situação da intervenção do Complexo do Alemão, ele era um general, no Rio de Janeiro a questão da segurança pública é muito sensível, então ele seria o favorito. Mas ele foi cassado. E aí criou-se um vácuo que precisava ser ocupado por alguém. O Bolsonaro, aconselhado por aliados a se movimentar politicamente, porque numa época ele estava em baixa, a Michelle estava crescendo, ele estava ficando escanteado no partido. Ele já ganha menos dinheiro do que a Michelle no partido. Então ele foi aconselhado, mexa-se. E ele começou a tomar algumas decisões equivocadas. Tudo nessa mesma época. Decisões assodadas. Ele apoiou, ou melhor, ele se colocou contrário à reforma tributária, foi derrotado. Depois ele se encontrou com o embaixador de Israel, causou um problema diplomático horroroso. E por fim, cravou a candidatura do Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem, amigo do Carlos, ele que foi diretor da BIM, e o Bolsonaro o colocou como candidato. Então foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. Se o PL tirar a candidatura do Ramagem e colocar o Eduardo Pazuello, vai ser uma grande derrota para o Bolsonaro, mostrando que ele está extremamente enfraquecido em termos políticos. Porque essa é a grande questão para 2024. A gente sabe disso. Porque ao longo de 2023, a gente criou muitas hipóteses, muitas suposições, baseados em fatos, a respeito da derrocada política do Bolsonaro. As manifestações não vão ninguém, não dá ninguém na manifestação, os depoimentos dele à Polícia Federal não foi ninguém, o Bolsonaro ganha menos dinheiro do que a Michelle, os eventos do PL Mulher, a Michelle é a grande estrela, o Bolsonaro está escanteado. Então, 2024 vai mostrar quantitativamente, bati aqui no tripé, quantitativamente a derrocada do Bolsonaro. Veja se, tô me achando muito amarelado, melhorou? Coloquem aí se vocês preferem sem ou com a luz. Tudo bem que esse é um celular modelo diferente do que eu estou acostumado a gravar no outro cenário, mas enfim. A derrota dos apadrinhados políticos do Bolsonaro é a confirmação que ele está enfraquecido politicamente. Por isso, o pânico do próprio PL e dele. E isso acaba acontecendo também em São Paulo. Porque o Valdemar Costa Neto disse que o Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes, o atual prefeito da capital. Só que o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, disse que aliados do Bolsonaro falaram o seguinte, olha, quem disse que o Bolsonaro vai apoiar o Nunes foi o Valdemar Costa Neto, não foi o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele fechou, mas não trancou. Ou seja, ele pode abrir essa porta para apoiar o Ricardo Salles, que é o candidato preferido dele. Porque o Salles é bolsonarista, seria uma força do Bolsonaro, seria um palanque, porque o nome do Bolsonaro iria aparecer. E o Ricardo Nunes quer esconder o nome do Bolsonaro porque a associação com o Bolsonaro tira votos. E a pesquisa divulgada também pela Atlas Intel mostra o Boulos à frente, mas o Salles e o Nunes empatados. Tudo bem que no segundo turno, o Nunes ganha do Boulos, segundo essa pesquisa, e o Salles perde. Mas para o Bolsonaro, o melhor seria uma candidatura do Salles, porque aí ele, Bolsonaro, iria aparecer. É uma situação muito complicada e cada vez mais fica evidente que o Bolsonaro está muito enfraquecido em termos políticos.